compartilhar com vocês aí. Então, nós temos pneumatologia e estaremos falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, da mesma substância e igual em poder e glória, e deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo, juntamente com o Pai e o Filho por todos os séculos, né? Então, nós já vimos, quando falamos sobre a Trindade, né? Sobre as três pessoas da Trindade, e falamos bastante sobre essa questão, né? Do Filho, do Espírito Santo, do Pai, serem da mesma essência, né? Então, são três pessoas distintas, mas com a mesma essência e que são dignos como pessoas, né? E como Deus único e verdadeiro de ser adorado. O Espírito Santo é a pessoa através da qual a Trindade divina se torna pessoal àquele que crê. Isso porque ele é ativo dentro daqueles que creem. O ensino do Novo Testamento é que ele reside em nós, habita em nós, né? Lembra que Jesus, ele próximo à partida dele, ele vai falar muito sobre essa pessoa que vai ser enviada no Evangelho de João, mais especificamente, né, a partir do capítulo 16, vou até ler para vocês aqui, quando ele diz assim, no versículo 5: Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: Para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, né, esse consolador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. E aí, então, a partir de então, Jesus ele vai falar muito aqui sobre essa terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. O ensino do Novo Testamento é que ele reside em nós. Essa é a grande novidade do cristianismo. Deus habita no crente, né? Na vida do discípulo dele. Ele passa a fazer morada. Jesus ele vai dizer que o Espírito Santo virá, se nós continuarmos lendo aqui, e ele vai dizer assim: mas não é só o Espírito Santo que virá. Eu e o Pai também viremos e faremos
né, nessa pessoa morada. É por isso que quando Paulo ele está escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que nós somos o santuário de Deus, nós somos a morada de Deus, né? É por isso também que, se eu não me engano, é Paulo que vai dizer, né, que Deus ele não habita em templos feitos, eu acho que é Paulo no Areópago, ele vai dizer assim que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Lembra que quando é, Salomão faz aquele templo, né, suntuoso, magnífico, né? Ele já deixa isso bem claro. Ele diz assim: olha, nem os céus podem te conter. Imagina esse pequeno templo que eu construí, né? O Senhor não habita em templos construídos por mãos humanas. É por isso que é o Senhor que constrói o próprio templo onde ele vai habitar, e é exatamente as nossas vidas, né, que passam agora a ser morada de Deus, templo aonde o Senhor habita, né? Isso é maravilhoso porque é na pessoa do Espírito Santo que nós passamos a ser morada do Altíssimo. Por meio do Espírito Santo, toda a Trindade reside e atua em nós. Isso, no entanto, nem sempre foi assim. No Antigo Testamento, o Espírito Santo esteve presente, atuando, mas não residindo, né, no crente. No intervalo, vamos até pensar um pouquinho mais, né, um exercíciozinho aí nessa, e aí vocês já vão refletindo sobre isso, né? Como é que o Espírito Santo ele atuava na antiga aliança, no Antigo Testamento, e como o Espírito Santo agora passa a atuar na nova aliança. Ele vinha capacitava, né, para determinada realização, após o que se afastava dele. Sua vinda definitiva se deu depois que Jesus foi assunto aos céus, né? Então, assim, lembra que na antiga aliança, o Senhor ele vem e aposta de pessoas, né? Ele aposta de reis, ele aposta de profetas, ele aposta de algumas pessoas para construir o templo, como Bezalel, né? Então ele vem, toma posse daquela vida, mas daqui a pouco ele também ausenta, né? Esse foi o grande medo de Davi, foi exatamente que o Espírito Santo o deixasse, assim como deixou Saul, assim como deixou Sansão, né? Esse era o medo de Davi quando ele escreveu o Salmo 51. Então, na antiga aliança, o Espírito Santo ele vem, realiza um trabalho através de uma pessoa, mas depois ele ausenta. Na nova aliança, não. O Espírito Santo ele habita agora na vida da pessoa, na vida do cristão, né? Ou do discípulo de Cristo, né? E aí fica até uma pergunta, né? Na nova aliança, o Espírito Santo ele ainda vem, depois se retira, volta para a vida da pessoa, ou uma vez que o Espírito Santo ele é, tomou conta, né, dessa casa e faz dela morada, ele agora faz morada para sempre. Aí fica uma pergunta para nós refletirmos sobre isso. E então a promessa do Pai, eu lhes enviarei a promessa de meu Pai, mas fique na cidade de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder, né, desse dínamos. A palavra ali é exatamente isso, dínamos, que dá origem, o que nós conhecemos de dinamite, esse poder, mas um poder não destruidor, mas um poder que vai gerar vidas através de outras vidas. Nós temos o cumprimento da promessa, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava, né? E aqui, irmão, só um parênteses aqui, nós não temos línguas estranhas, mas nós temos língua dos homens, né? Eram línguas
como o inglês hoje, o francês, para que outros povos pudessem entender as maravilhas do Senhor. Esse evento espetacular foi a vinda histórica do Espírito Santo, inaugurando uma nova dispensação na história da igreja. Desde então, o Espírito Santo não mais visita os crentes, mas habita neles. O resultado deste acontecimento histórico irrepetível é que o Espírito vem ocupando o crente o centro. A minha visão hoje aqui está difícil, hein? Vem ocupando o crente o centro da cena desde o tempo do Pentecostes, né? Então, assim, quem está agora em ação, e guarda isso aí, né? Porque nós vamos chegar lá de novo na blasfêmia do Espírito Santo, e quando nós chegarmos lá hoje, antes de definir, eu quero ouvir, né, vocês falarem sobre o que configura, então, essa blasfêmia do Espírito Santo, né? A partir de então, quem assume agora, né, o centro, o protagonismo é, no tempo presente é exatamente a pessoa do Espírito Santo. É ele que está em ação agora. É por isso que Jesus, ele diz assim, olha, quando o Espírito vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, ele fará vocês lembrar de todas as coisas. Ao longo da história da igreja, algumas controvérsias têm surgido quanto ao entendimento do lugar do Espírito Santo na Trindade ou na divindade, né? Interpretações diversas têm sido propostas desde uma posição subordinada quanto a de que ele seja apenas a força ou poder ativo de Deus, sem lhe conceder o estatuto de existir como pessoa, como uma pessoa, né? Então nós temos alguns pensamentos, algumas linhas, né, de teológicas no passado que diziam que o Espírito Santo não era essa pessoa da Trindade, não era um com o Pai, um com o Filho, né? E nós temos então os trópicos, né, da comunidade Serapião, eles diziam, né, que o Espírito Santo, se o Espírito Santo for divino, então irmão de Jesus, né, ou seja, porque na visão deles, né, somente o Pai é divino, Jesus é uma criação, filho de Deus, e o Espírito Santo agora, então, ele sendo gerado, né, se ele foi gerado pelo Filho, deixa eu pegar o ponto aqui direitinho. Se o Espírito Santo for divino, então irmão de Jesus, ou seja, ele é irmão de Jesus porque foi gerado também pelo Pai e é filho de Deus também, né? Mas com essa nomenclatura de Espírito Santo. Ou se for gerado pelo Filho, o Pai é o seu avô, né? Se é uma geração do Filho, ele é então neto de Deus, se é uma geração do próprio Deus, é irmão de Jesus. Os macedônios tornaram esse grupo, né, que tinha a crença de que o Espírito Santo foi uma criação do Filho, um servo do Pai e do Filho, né? Então, não é um com o Pai, não é da mesma essência, não é Deus de Deus, né? Então, esses pensamentos da pessoa do Espírito Santo que tomou conta, né, de alguns meios, de alguns pensadores no período da história. E no nosso tempo presente hoje nós temos então as testemunhas de Jeová que não acredita no Espírito Santo como uma pessoa da Trindade, mas acredita no Espírito Santo como uma força ativa de Deus, como um poder de Deus, mas não como uma pessoa. Podemos concluir que o Espírito Santo é Deus nos mesmos moldes do Pai e do Filho, pois várias referências ao Espírito Santo são intercambiáveis com as referências a Deus, né? Então vamos
ver aqui alguns, né? Textos que mostram a divindade do Espírito Santo. Em Atos 5, 3, Pedro, né? Mentir a Deus ou ao Espírito Santo é a mesma coisa. Aqui está relacionado à morte de Ananias e Safira, né? Lembra que Pedro ele vai dizer assim, olha, Ananias, né? Por que você deixou, né, Satanás te levar para essa direção de mentir contra o Espírito Santo, né? Quando você está mentindo ao Espírito Santo, você está mentindo ao próprio Deus, né? E aí então vem aquelas consequências ali na vida daquele casal. Em Colossenses 3,16, na frase santuário de Deus e santuário do Espírito Santo, Paulo deixa claro que o Espírito Santo é Deus, possui atributos únicos de Deus, onisciência, né, que está aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, eternidade, que está em Hebreus. Então, esses textos vêm para nos mostrar exatamente que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade com os mesmos atributos do Pai e do Filho. Nas formas batismal e na bênção apostólica, né, que está aí em Mateus 28, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E também na bênção do Deus Pai, né? Deus Filho e do Espírito Santo, nós vemos exatamente o Espírito Santo como aquele que vai trazer essa unidade, né, sobre a igreja. Ele traz tanto na fórmula batismal, né, que a pessoa está presente, e isso nós vemos exatamente no batismo de Jesus, quando o Pai está presente, o Filho está sendo batizado, o Espírito Santo vem sobre Jesus, né? E nós vimos agora, então, que essa fórmula batismal é exatamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vemos também agora na bênção apostólica essa referência às duas pessoas, Pai e Filho, mas também ao Espírito Santo. No Novo Testamento, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo são frases paralelas que estão em Lucas, né? Ali exatamente no nascimento, né? No anúncio do nascimento de Jesus. Paulo reconhecia que seu ministério era realizado. Paulo reconhecia que o seu ministério era realizado pelo poder do Espírito Santo. Vamos ler esse texto junto? Para vocês não ficarem só me ouvindo aí do outro lado, né? Mas também Romanos, capítulo 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo ele deixa bem claro, né, que essa essa obra que ele realiza só é possível exatamente por causa do Espírito Santo que está atuando através da vida dele. Então, é o Espírito Santo que nos capacita e que nos dá esse poder para podermos
levar a obra adiante. É interessante porque quando Jesus, né, ele diz lá para os discípulos, né, não saia de Jerusalém, ele está dizendo, olha, se vocês saírem de Jerusalém para proclamar o evangelho sem receber o Espírito Santo, que é o poder de Deus, não, vocês não vão conseguir fazer essa obra, né? Então, vocês precisam ficar em Jerusalém, ser revestidos desse poder para vocês serem capacitados. E é interessante porque todos os discípulos agora passam a ter essa compreensão de que a obra só é feita porque o Espírito Santo está agindo na vida deles, né? E isso aqui é muito interessante, irmãos, porque hoje em dia nós vemos muitas das vezes, né? É, nós vemos a igreja no tempo presente, né? Desenvolvendo, às vezes, muitas coisas com esse intuito de fazer a igreja avançar, mas acaba esquecendo de que a única forma da igreja avançar é exatamente através do poder do Espírito Santo, né? Não tem como a gente fazer nada como povo de Deus se o Espírito Santo não estiver agindo em nós e através de nós. Por isso é que a igreja ela precisa ser a igreja do Espírito, a igreja que busca essa vida no Espírito, né? Então Paulo tinha essa compreensão. Quando ele está escrevendo a carta dele aos Coríntios, logo no início ele fala que ele fez, né, um trabalho extraordinário, mas depois ele fala assim, não eu, né, mas foi através, né, do poder desse Espírito Santo que eu pude realizar toda essa obra, né, de plantação de igrejas em vários lugares, né? E aí Jesus atribui ao Espírito Santo o poder de mudar o coração humano, né? Só o Espírito Santo que vai então fazer essa mudança, que vai trazer essa conversão na vida do ser humano. O Espírito Santo ele estava presente na criação, Salmo 104:30, ele atuou e continua a atuar na criação, tanto em sua origem como na providência, né? O Espírito Santo continua agindo nos nossos dias. Aí ele vai regenerar, né? Vai trazer esse novo nascimento, né? Por isso que Jesus ele deixa bem claro para Nicodemos, olha, Nicodemos, para entrar no reino, só nascendo de novo. E esse nascimento é da água e do Espírito. Ah, é o Espírito Santo, né, que levantou Cristo da morte e nos levantará no último dia, né? Essa é uma obra do Espírito Santo. Ele estava atuando, trazendo Jesus de volta do túmulo, e ele também está atuando, né, para poder trazer a ressurreição a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Inspirou os homens na obra divina das Escrituras, segundo Timóteo vai falar sobre isso, né, que toda Escritura é inspirada, soprada ou animada pelo Espírito Santo, né? E é exatamente esse pneuma aí, essa, essa palavra que vai nos trazer essa compreensão de sopro, de vento, né? E é exatamente esse sopro que trazia vida e, ao mesmo tempo, também trazia inspiração para os escritores do Novo Testamento e do Antigo Testamento também. Toda palavra, ela é soprada pelo Espírito, né? E é essa inspiração que faz com que os autores, então, vai registrar as palavras no livro. E aí, então, nós chegamos a essa máxima, né, que é impossível acolher a Bíblia como palavra inerrante de Deus, igual. Como é que algumas pessoas, né, no percurso da história, eles é, diziam crer
que a palavra era inspirada pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo negava a divindade do Espírito Santo, né? Então, aí existe uma incoerência, porque afirmar, né, que a palavra de Deus ela é inerrante e negar a divindade do Espírito Santo, ele como Deus, não tem como, né? O que a Bíblia vai afirmar é exatamente isso, é que porque o Espírito Santo é Deus, é ele que inspira e é ele então que capacita cada autor a escrever, a registrar as palavras de Deus. E essas palavras então são inerrantes porque vêm do próprio Deus. A personalidade do Espírito Santo lembra-nos que não estamos lidando com uma força impessoal. Lembra que eu falei da questão das testemunhas de Jeová? Eles então dizem assim: olha, Jeová é Deus, o Espírito Santo é uma força que vem de Deus, né? Ah, quando nós pensamos no Espírito Santo como uma pessoa, nós estamos exatamente combatendo esse pensamento do Espírito Santo como uma força. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa e possui qualidades inerentes a isso. Sua obra lembra a obra de alguém, um agente pessoal, conselheiro, advogado, né? Então, assim, quando Jesus diz assim, olha, virá o outro, ele está dizendo exatamente desse que vai nos aconselhar, mas também que vai estar ao nosso lado, é aquele que vai nos defender, é o advogado que nos defende, que coloca ao lado da pessoa. Entre as mais notáveis características estão a inteligência, né, a vontade e as emoções, né? O Espírito Santo, ele também sente, né? O Espírito Santo, ah, tanto que a Bíblia vai dizer para nós não entristecermos o Espírito Santo. Pode ser afetado assim como acontece com as pessoas. É possível mentir a ele, né? Lembra que Pedro vai falar a Ananias e Safira sobre isso. Apagá-lo, né? É aqui aonde a pessoa então não ouve mais o Espírito, ele continua falando, mas ele foi apagado da vida. E talvez seja exatamente isso aqui, né, que vai configurar lá a blasfêmia contra o Espírito Santo, é exatamente essa compreensão de que ele existe, mas não o ouve mais, não o deixa ser direcionado mais pelo Espírito Santo. Pode resistir, né, pode ser resistido, e aí então vem, né, pode blasfemar contra essa pessoa. Quais são as implicações da doutrina do Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, não uma força vaga. Podemos ter um relacionamento pessoal e devemos orar a ele. Deve receber a mesma honra e respeito que dispensamos ao Pai e ao Filho, como pessoa. De especial importância nesse contexto é João 14,16, onde Jesus promete a vinda do Paracletos, né? Cujo significado é outro da mesma espécie. Olha, não entristeça, porque eu estou indo, mas virá aquele que é da mesma essência que eu, né? É o Espírito Santo que vai ser enviado. O que naturalmente se depreende desse texto é que aquele que virá para substituí-lo é outro da mesma espécie ou essência, né? Um ser pessoal como Jesus o era. O Espírito Santo é um com o Pai e com o Filho, não há tensão entre as três partes ou suas atividades. Deus não está distante. Através do Espírito Santo, Deus triuno chega a nós,
tão perto que de fato entra na pessoa que crê, tornando-se o Emanuel, o Deus conosco. É por isso que Paulo, quando ele inicia a carta dele aos Efésios, ele vai dizer que quando nós cremos quando nós cremos em Cristo Jesus, nós então fomos selados com o Espírito Santo, né? Nós recebemos esse selo na nossa vida, do Espírito Santo. E aí aqui nós podemos então já começar a pensar, né, sobre o que há de discussão teológica dentro da igreja evangélica, né? Dentro da igreja protestante, que é o seguinte, né? Quando é que nós recebemos então o Espírito Santo? Algumas pessoas, tem uma linha teológica, né, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que vai dizer que nós recebemos, né, o Espírito Santo quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Outra linha teológica vai dizer, não, nós recebemos o Espírito Santo quando nós compreendemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, nós já recebemos, somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo no Antigo Testamento corresponde a um estágio em que a revelação está incompleta. É com o Novo Testamento que temos, né, essa revelação completa da pessoa do Espírito Santo. O Erickson lembra que o termo Espírito Santo é raramente empregado no Antigo Testamento, sendo mais constantemente usada a expressão Espírito de Deus. Então, quando nós estamos lendo o Antigo Testamento, nós não vamos ver muito essa expressão Espírito Santo, apesar de aparecer no Antigo Testamento, mas nós vamos ver exatamente o Espírito de Deus, né, que estava sobre os profetas, que estava impelindo, né, os profetas a profetizarem e ensinar a palavra de Deus. Porque lembra que quando nós estudamos bibliologia, nós falamos sobre isso, né? A Bíblia, ela traz uma revelação progressiva, né? Ela inicia trazendo, né, algumas, algumas revelações, mas ainda não está completa. Quando nós chegamos agora no Novo Testamento, é que nós temos revelação completa de Deus. E sobre o Espírito Santo, é exatamente aí no Novo Testamento que nós vamos ter, então, essa revelação completa da pessoa. No Novo, relaciona as duas expressões, como é o caso em Atos 2, 16, 21, onde o cumprimento da promessa de Jesus acerca da descida do Espírito Santo é dito como o cumprimento da profecia de Joel, onde fora dada a promessa de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nesse exemplo fica claro que o Espírito de Deus do Antigo Testamento é sinônimo do Espírito Santo no Novo Testamento. Algumas passagens, né, que deixam claro essa pessoalidade do Espírito Santo, né, no Antigo Testamento. Atos 2, 16, 21, o Pentecostes como cumprimento de Joel 2, 28. E aí nós temos também Gênesis 1, 2, a atuação do Espírito Santo como sopro de Deus na obra criadora. Em Jó, a atuação do Espírito Santo na providência. Ezequiel, transmissão de profecias e das Escrituras. Êxodo 31, transmissão de habilidades para tarefas, né? É a ação do Espírito Santo que nós vemos no Antigo Testamento. Opa, achei que eu dupliquei. Nós vimos também Faraó reconhecendo a presença do Espírito, desse Espírito de Deus, do Espírito Santo na pessoa de José, quando ele está no Egito, né? Em Juízes, a provisão
de habilidades para governar, guerrear, né? Então nós vemos ali é exatamente o Espírito no livro, o Espírito Santo que no livro de Juízes vai capacitar algumas pessoas, né, para poder julgar a causa do povo de Deus. Lembra que Gideão ele está malhando trigo, escondendo ali dos seus vizinhos que vinham de tempo em tempo e tomavam toda a lavoura, e agora, então, Gideão, ele recebe da parte de Deus essa incumbência de ser esse juiz, esse libertador, e é exatamente no poder do Espírito Santo que aquele homem que diz, quem sou eu, né? Passa agora a ser um juiz e passa a julgar o povo, né? E aí nós temos no Salmo 51, 11, quando Davi ele pede ao Senhor para que Deus não retire dele o Santo Espírito. No Antigo Testamento existe o prenúncio de uma época em que o ministério do Espírito seria mais completo. Vamos ver aí Isaías 61? Então, Isaías 61. O capítulo todo, pastor? Deixa eu ver aqui, Jéssica. Pode ser só até o 4, Jéssica, por favor. Certo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de gerações em geração. Jéssica. Então, aqui está fazendo esse prenúncio que Jesus, quando ele inicia o ministério dele, né? E ele está, se eu não me engano, é na sinagoga de Cafarnaum. Ele então pega o rolo e ele abre exatamente aqui, Isaías 61, e ele então vai dizer: Olha, hoje se cumpriu essa profecia, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para fazer uma obra ah, de, de trazer salvação, libertação, né? E diz o texto bíblico que quando Jesus ele entrega o rolo ao assistente e ele se assenta, todo mundo agora fica com os olhos sobre ele, exatamente porque tinha entendido, né, que Jesus estava dizendo que ele era o ungido de Deus, o Messias prometido, né? Por ele fazer essa declaração de que o Espírito agora está sobre ele e ungiu para essa grande obra. Deixa eu ir só mais. Esse slide, eu vou parar aqui para a gente dar um intervalo, conversar um pouquinho, dar um intervalo. Toda a extensão da vida de Jesus marca a atuação do Espírito Santo. Desde seu nascimento, descerá sobre ti o Espírito Santo, até o anúncio de seu ministério feito por João Batista, dizendo que Jesus batizaria com o Espírito Santo. O visitou na ocasião do seu batismo e imediatamente foi cheio do Espírito Santo. Em Lucas 4, né, quando o Espírito, após o batismo, leva Jesus para o deserto. Em sua tentação foi conduzido exatamente pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que o
conduziu. Opa, vou parar aqui para a gente conversar. Gente, até aí nada de novo, né? Tá tudo tranquilo para vocês. Estamos apenas relembrando um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na vida, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na vida de Jesus, né? E vamos ver um pouco também dessa obra agora na vida da igreja. Tudo bem? Vocês querem mencionar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa aí? Tem alguma dúvida? Dúvida eu acho que não, né? Ô, pastor, eu tenho que Sim, falar, né? fica à vontade. Fica à vontade, Rose. É, porque assim, Jesus fala, virá, que ele enviará o Espírito Santo, né? E aí Uhum, tem a promessa cumprida em Atos. Só que lá em João 20, aí Jesus está ali, depois que ele retorna e ele fala assim, como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então, nesse caso aí, qual a relação? Como Jesus já tivesse assim, já liberei sobre vocês. Só que veio o dia de Pentecoste e eles recebem o Espírito Santo. Mas nessa fala de João aqui dá não é que seja, né? Mas dá uma impressão que Jesus já libera ali sobre eles o Espírito. Mas aí ainda estava condicionado ao Espírito vir e retornar, porque quando ele fala soprou sobre eles e disse recebam o Espírito Santo, tá como se uhum. Jesus já liberasse sobre eles, né? Verdade, um bom texto aí para a gente analisar, né? E já tô te devendo um texto, viu, Rose? Que é de Pedro lá, que essa semana me veio, né, para sentar com mais tempo, mas acabei não fazendo isso. Mas vamos tratar dele E assim, também. eu já ouvi até comentários sobre esse texto, né? Que algumas pessoas falam assim, que o Espírito Santo já foi liberado sobre os apóstolos naquele momento. E há essa controvérsia por causa desse texto aqui, né? É, mas a gente chega em Atos e há ali o cumprimento da promessa também, né? Eles são cheios do Espírito Santo. Uhum. Ah, não sei te responder exatamente, né, essa questão aí, né, desse sopro, se ele já é definitivo, porque assim, quando a gente está estudando historicamente, né, o que a maioria dos estudiosos, né, do texto vai dizer é que o Espírito Santo ele só vem, né, para de fato agora habitar na vida das pessoas após o dia de Pentecostes, né? Porque assim, se a gente for pensar, né, que, olha, se eles já tivessem recebido o Espírito Santo e já habitasse neles, Jesus não diria para eles, né, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam, né, essa promessa do Pai, né, porque eles já teriam, já tinha recebido, né. Então, assim, parece aqui ser um prenúncio de Jesus daquilo que vai acontecer em Atos, né? Vocês recebam aí o Espírito Santo, né? Mas essa concretização só acontece no dia de Pentecostes. Na minha compreensão, né? Eu acho que talvez é, cabe a gente debruçar um pouquinho mais sobre isso, mas na minha compreensão e naquilo que eu tenho lido, é exatamente no dia de Pentecostes que cumpre a promessa e os discípulos agora, tanto, né, que é exatamente ali que os discípulos vão receber agora coragem para poder testemunhar de Jesus, né? Aqueles homens que eram homens tímidos e medrosos, porque eles estavam com medo, eles se levantam agora
na autoridade, né, desse Espírito e tendo Pedro como liderança deles e começam então agora a pregar, né, o que é chamado de primeiro sermão cristocêntrico, né, com toda a autoridade. E agora então nós vamos ver a igreja ali crescendo, né? Então, historicamente, o que a gente aprende é que eles receberam o Espírito Santo em Atos 2, no dia de Pentecostes. Eu creio que havia essa ação, assim, porque quando Jesus os envia também ali para Os 12, curar, né? né? Exato. Quando ele envia até a de dois em dois, ali havia a ação do Espírito Santo. Eles estavam curando, expulsando demônios, né? Eles estavam Uhum, fazendo ali prodígios, sinais e maravilhas, mas era através do poder do Espírito, né? uhum, Mas ali era só acontecia em um tempo e cessava. Eles não permaneciam daquela forma o tempo todo. E tanto que Jesus vai falar, é necessário que eu vá para que ele venha, né? exatamente. É, havia essa necessidade. Era como se Jesus falava, eu estou aqui andando com vocês, mas eu fora não tá, vocês não estão conseguindo fazer por completo. É necessário que eu fique dentro. Aham, Aí quando eu exatamente. estiver dentro, aí sim, aí vai acontecer, vocês vão conseguir. Isso mesmo. O que mais, gente? Ô Esse- pastor, Hum? como o senhor disse aí em João 16:8, Uhum, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. uhum. Convencerá o mundo aí as pessoas, não é? Sim, muitas Não. pessoas. Como é essa coisa desse convencimento? Porque nós que aceitamos Jesus, nós somos convencidos, né? Uhum. E por que algumas pessoas não são convencidas? Essa é uma pergunta difícil, viu? Ah, tá aí, né? Talvez seja aí que a gente esbarra naquilo que a gente tratou um pouquinho na aula passada, né? Quando a gente disse assim, Jesus, ele veio morrer por todos, ou ele veio Sim, morrer pela igreja, né? Para perdoar o pecado daqueles que creriam nele, né? E aí, então, a gente tem essa questão quando a gente está lendo o Evangelho de João, a partir do capítulo 6, e Jesus entra num embate ali feroz, né, com os líderes religiosos e com o público em geral. E a ponto de Jesus, ele dizer assim, olha, para de me importunar, né? Vocês não creem porque vocês não são meus discípulos. Vocês não são convencidos exatamente por isso, porque vocês não são dos meus. Os meus ouvirão a minha voz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, né? E é exatamente a voz através do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com todas as pessoas, tá, né? Mas ele convence, claro, ele convence os que são de Cristo Jesus e os leva ao arrependimento, né? Tanto que igual a gente chega a essa conclusão diante das Escrituras de que o Espírito Santo passa a morar na vida do discípulo de Jesus, mas anterior a ele fazer morada, ele já estava o quê? Convencendo, né? Ele estava gerando aquilo que nós vamos estudar lá em soteriologia, que é chamado teologicamente, né, de fé salvadora. Ele gera fé no coração. Quem é que realiza essa obra? É o Espírito Santo, né? Mas ele está convencendo todo o mundo, né, do pecado, né? Todo mundo ele vai convencendo do pecado e também da justiça, né? E essa justiça aí a gente pode compreender que é exatamente a justiça realizada em Cristo Jesus. Lembra que nós falamos, Cristo ele é o justo e o justificador, né? Mas também ele está convencendo o mundo do juízo, que virá um juízo. Tanto que se nós pegarmos
os discípulos que foram enviados, os 12, depois os 72 discípulos, né? Jesus disse, olha, vocês vão por todas as aldeias, vocês preguem, né? A primeira coisa que vocês vão fazer é, chegou em uma casa, vocês então dizem, olha, paz seja sobre essa casa. Se ali houver um filho da paz, a paz repousará sobre aquela pessoa. Se não, essa paz voltará para vocês, né? Aqueles que não receberem vocês, vocês então vão sair, vão bater, né, a sandália dos pés, pó da sandália, com um Ó, protesto contra uhum, aquela cidade, aquelas pessoas, mas deixe bem claro para eles que o juízo vai vir, porque o rei virá, né? Então, assim, eles estão rejeitando, mas eles precisam ter compreensão de que, mesmo rejeitando, o juízo virá da parte de Deus, né? Então, verdade. ah, o que o texto ele nos direciona é que a obra do Espírito é convencer o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. Alguns ele vai convencer do seu pecado e vai levar essa pessoa ao arrependimento, né? Alguns não vão não vão ter, né? Ainda que for exposta essa palavra, mas não vão reconhecer que são pecadores, mas mesmo assim o juízo virá. Mas a Uhum, obra é do pastor, Espírito. Sim, essa questão de convencimento aí, porque assim, às vezes nós somos convencidos de um erro, porém, apesar de eu reconhecer e saber que eu estou errada, às vezes eu não quero é, decidir por aquela situação ali, eu não quero escolher o arrependimento. Então, ainda que ele convence, é condicionado à minha escolha, né? Há uma condição de sim. eu decidir, mas não assim, ele virá e convencerá. Uhum. Convencidas, às vezes as pessoas até são que estão erradas, né? Mas a decisão de se arrepender e voltar e se consertar, aí vem do Converter, né? homem, né? De se converter, aí é do homem. Mas convencer, ele Uhum. convence. Aham. O Espírito está convencendo, né? O que mais, gente? Darley, tudo ok aí? Nessa participação sua? Tudo bem por aí? Tem alguma coisa a acrescentar? Não, pastor, só ouvindo mesmo e criando mais interrogação ainda. Porque a paz dá muito margem para a graça irresistível, Uhum, calvinismo. Aonde é igual lá, você citou, né? É que o Senhor conhece os que são seus, né? uhum, Aí já vai vir a eleição, né? A predestinação. De dois em dois, se tiver um filho da paz, predestinação. Ah, uhum. se o Espírito Santo. Eu gostei até um pouco do ponto de vista de Rose, né? Que foi bem colocado aí, que a pessoa é convencida, mas ela não quer, né, se arrepender. Mas ainda assim, né? Esse convencimento que o Espírito Santo vem trazer, segundo as Escrituras, é o convencimento que leva à salvação mesmo. Não é simplesmente a pessoa reconhecer e não se entregar, mas esse convencimento ele é na no órgão de saúde, né? É para a salvação mesmo. Então, como é que o Espírito Santo não consegue convencer uma outra pessoa? A gente vai ver aí que mexe com a soberania de Deus, a gente vai tanger para o calvinismo. Aí é complicado, né? É um negócio que tem que ser bem estudado mesmo. Pronto, vamos guardar esse debate pro próximo semestre, que em soteriologia a gente vai entrar nisso aí e vamos estudar juntos, né? Vamos pensar juntos a respeito disso. Ô, professor, Hum. quando o senhor estava falando sobre a pergunta que Rose fez aí, foi umas perguntas boas, viu? Bem interessante. É, Rô, sempre, Eu trago os É, negócios, sempre coloca né? a gente em aperto aqui, né? aí o senhor Isso aí começa a é explicar lá curiosidade, viu? É só sobre curiosidade. não, é interessante, do Espírito Santo, né? E em João soprou e em Atos 1:8, né? É a promessa, né?
Eu não peguei um pouco do raciocínio que bateu no portão aqui agora, né? E eu tive que atender. Aí eu peguei o bonde andando. Mas a leitura, geralmente, que eu faço, né, dessa questão, que de fato eles receberam mesmo, porque o texto ali de João é bem claro, que soprou sobre eles mesmo e eles receberam o Espírito Santo, né? Mas quando eu vejo o ato 1:8, esse é o revestimento de poder, né? Eles já recebem o poder e, ao mesmo tempo, essa descida do Espírito Santo é um poder que inaugura a igreja em si, é a inauguração da instituição, a igreja, o corpo de Cristo, a partir dali, né? Então, aí que o senhor até citou, né? Sobre agora a intrepidez que eles têm e tal. Então, eu creio que eles já tinham o Espírito Santo, mas havia a promessa ainda deles ficarem em Jerusalém, né? Então, com a descida do Espírito Santo, é que se cumpre essa promessa aí, que é a autorização, o poder, o revestimento aí da igreja agora, são igreja militante, em vez de ficar ali em quatro paredes. Uhum. Então tá. Vamos dar um intervalo aí agora e a Professor, gente. Sim, sim, Clemilton. posso entrar nesse papo aí? Pode, velho. Boa noite a todos, rapaz. Vai. É, nós temos aí, vou colocar assim, 3 etapas do Espírito Santo. O poder do convencimento, que é quando pregamos, ou os discípulos pregavam, nós não estamos falando dos discípulos, né? Aí, quando Jesus enviou de 2 em 2, mandou que pregasse e também que curasse, como a nossa irmã Rose, né? Falou? É Rose? Pose. Isso. É, no versículo que foi usado, o sobre do Espírito Santo, eu tenho a teoria, né? Que podemos conjecturar sobre isso aí, de que esse sopro aí foi aquela função que o Senhor falou aos discípulos, que mandaria o Consolador, que ficaria ausente por 10 dias, não é isso? Entre a subida do Senhor aos céus e a descida do Espírito Santo. Uhum. Então, esse sopro aí, eu acredito que foi um momento de consolo. O soprar, esse Espírito Santo vai estar aqui consolando ele, o coração deles, alegrando o coração deles, até que a promessa se cumpra, que a promessa que se cumprir naquele dia ali mesmo, dia de Pentecostes. Não é porque foi o dia de Pentecostes que o Espírito Santo é pentecostal, não. Não depende uma coisa da outra, né? Foi coincidentemente no dia da festa de Pentecostes. E ali na festa de Pentecostes houve o que Jesus havia prometido, e João já havia falado também, que Jesus batizaria, ele batizaria com água, mas depois dele veio um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? E ali foi o momento do batismo com fogo. É a minha visão, que eu estou conjecturando aqui. Por que com o Espírito Santo com fogo? Porque o fogo do Espírito Santo representa os dons, representa a manifestação ali, o selo. Vou fechar aqui, o selo. Eles foram selados com o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. Porque a partir dali não houve mais necessidade de sopro, não houve mais necessidade de estar trazendo uma palavra para eles que eles têm o Espírito Santo no dia, já tinha completa certeza de que eles foram alcançados da promessa de Joel, né, que diz que nos últimos dias é a Maria do seu Espírito Santo sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, e até os vossos servos profetizarão. Então, na minha visão, né, dentro daquilo que eu já estudei até esse momento, eu posso deduzir de que o primeiro estágio foi convencer, que eles pegaram de Samaria e tal, pegou ali naquela região, Jesus estava com eles, Jesus mandou os 70. O segundo estágio foi quando Jesus soprou para que eles
recebesse o consolo, até seria assim vou colocar aqui de uma maneira simples, né? Um remédio, né? Para que eles ficassem consolados, o coração deles não ficassem vazios. E no dia de Pentecostes houve realmente o cumprimento da promessa, da plenitude da promessa, que foi a descida do Espírito Santo com manifestação de dons e também com o convencimento do qual aquele dia se converteram quase 2.000, 3.000 almas, 2.000, Quase, 3.000 almas, quase 3.000 almas. quase 3.000 almas. Então, é a minha visão, meu entendimento dessas três colocações aí, esses três indagações que os nossos irmãos fizeram aí. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Não vou bater o martelo que quem sou eu, né? Mas é uma teoria. Eu Obrigado, agradeço a pastor oportunidade. Clemilton. Eu quero pegar um texto do pastor Clemilton, quero que vocês abram em Mateus, capítulo 3, e vou deixar então esse texto, já que ele foi levantado aí, vou deixar como tarefa para vocês. Mateus, capítulo 3, está falando de João, o batizador. No versículo 5, Tem que abrir a boca. tá, Capítulo o quê, pastor? Não ouvi. capítulo 3 de Mateus, e nós vamos ler a partir do versículo 5. Está escrito assim: A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto, que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Minha pergunta aí: que fogo é esse? Essa é a minha pergunta para vocês. E aí eu deixo então essa tarefa para vocês refletirem nesse texto. João está falando aí de quê? Que fogo é esse? Já que esse fogo aparece 3 vezes aí, a palavra fogo aparece 3 vezes aí no texto, né? E parece então que João está trazendo uma sequência para um raciocínio para culminar exatamente na terceira vez que ele usa de um fogo que nunca apagará. Que fogo é esse? Então eu quero que vocês reflitam um pouquinho e aí a gente conversa um pouco mais, porque tem a ver aí também, né, com o Espírito Santo. Sim, Esses três citações de fogo aí é no mesmo sentido? no mesmo sentido. No mesmo sentido, Pronto. tá bom? Botou todo mundo para dormir aí do outro lado, ó. Pastor praticamente já respondeu, o mesmo sentido. É porque para mim dois estavam conectados, mas um não. Não estava, né? É, eu achava que Então tá. não. Então No mesmo sentido também. já dei a pista, né? Então vamos voltar pensando depois, né? O que às vezes é muito usado, né? Sobre essa questão do fogo, do fogo, do fogo. Vamos pensar um pouquinho junto depois sobre
se esse fogo está relacionado, né, à pessoa do Espírito Santo ou se esse fogo aí é um fogo consumidor, tá bom? Então a gente volta daqui, vou dar um tempinho a mais para vocês, 20 minutos, tá? E a gente volta então para a gente conversar um pouco. Até mais.
Eu aproveitei para dar uma olhadinha aqui também, né, nesse texto que foi levantado aí pela colega de vocês, a irmã Rose, e assim, estava olhando o comentário de Champlin, né, e vendo as várias colocações dos eruditos, né, e assim, o que eles acreditam que o texto, dentro daquela linha mais ortodoxa, que eles acreditam que o texto está querendo dizer é que Jesus ele está fazendo um prenúncio do que vai acontecer no dia de Pentecostes, né? Mas ainda o Espírito ele não passa a habitar, né? É aquele chamado dentro, né, da visão bíblica, o já, mas ainda não. Eu acho que vocês já ouviram essa expressão, né? Olha, vocês já têm a promessa, vai acontecer, mas ainda não tem na sua plenitude, né? Essa expressão é usada muito em todas as áreas, né, da nossa vida, inclusive nós já temos, né, já fazemos parte do reino, mas ainda não temos esse reino em plenitude, né? Nós já estamos assentados nas regiões celestiais, mas ainda não estamos na plenitude porque ainda estamos em um corpo corruptível. Então, nessa linha, nessa direção aí, o Champlin vai dizer que Jesus ele sopra sobre os discípulos e diz: olha, a promessa é essa, né? Vocês já têm essa promessa, porém o cumprimento dela acontecerá na vinda do Espírito Santo depois que eu for, né? Porque ele já tinha pronunciado: olha, se eu não for, ele não virá. Então, ele virá quando eu for. Então, você já tem a promessa, mas ela será concretizada quando eu o enviar. E isso vai acontecer no dia de Pentecostes, tá bom? É, acho que essa é a linha mais aceitável, né, dos pensadores. Então, vamos lá. Gente, quem puder agora, né, tiver internet aí, John, Idaclécio e os demais que tiver agora internet que dá para a gente abrir o vídeo aí, eu gostaria de pedir vocês para a gente estar com o vídeo aberto para a gente conversar um pouco. E aí, qual a conclusão que vocês chegam então aí nesse texto que a gente finalizou, né, antes de ir para o intervalo? E o que o texto, né, está fazendo uma boa interpretação, o que o texto está querendo trazer para nós quando ele fala a respeito de fogo, né? Quero ouvir vocês agora. Depois Opa, eu quero só dar meu parecer também, porque eu creio que vocês já vão trazer já a explicação do texto. Sim, Darley. então, é um texto que eu acredito que ninguém consegue muito fechar, fica mais para o âmbito assim, eu interpreta, aí o outro assim, porque você vai ver muita discussão dentro disso. Uhum, Desse texto aí, né? É, mas, assim, algo que eu sempre, estudando essa passagem e a leitura que eu faço dentro dela, né? Já havia até alguns debates então, dentro disso, mas, assim, João Batista, né? Contextualizando, quero ser o mais rápido possível, porque também não posso consumir a aula, mas nós temos o grupo lá dos essênios, né? Que foi aquele grupo separatista, insatisfeito com como é que estava a religiosidade, né? A gente já conhece ali a cultura de Qumran, o povo ali da cultura de Qumran, e diz tradicionalmente os estudiosos que João teve essa influência, né? E um dos ritos principais que os essênios fazia era a questão da oblação, que é algo já do judaísmo mesmo, da lavagem, né? Que no caso aí é o batismo, né? Que era a questão de obração, de purificação, de arrependimento. Então, João, né, segundo os estudiosos, ele traz, né, por essa influência dos essênios, né, traz isso no ministério dele, né? Então, o batismo de João, né, era um batismo de arrependimento, como o texto fala aqui, né? Mas é o quê? No sentido
da oblação, de purificação, que não tinha nada a ver com salvação em si, com a soteriologia em si. E é Uhum. aí que eu pego o gancho do batismo de João, que era o rito judaico mesmo, cerimonial, de purificação, de lavagem, que fazia parte mesmo do rito mosaico, né? E aí João faz o quê? Ó? Eu batismo com água para arrependimento, ou seja, eu batismo, o batismo do rito mosaico de oblação. Uhum. Mas vem aquele que batiza com o Espírito Santo, que não tem nada a ver com oblação, mas tem a ver com salvação, porque agora nós estamos falando do pneuma. Ou Uhum. seja, vem aquele que batiza para a vida eterna, para a salvação, e com fogo, que no caso é o juízo. Eu sempre li essa passagem aqui, o fogo é o juízo. Não que eu estou pegando a palavra em si, por mais que ela é majoritária na Bíblia, de que geralmente o fogo associa ao juízo, mas também ela associa à purificação, que é aí que entra a discussão, né? Por exemplo, Orígenes vai falar que é do juízo final que possa tecer. Mas já William Hendricks, ele vai já colocar aí como um sinônimo mesmo lá do Pentecoste, que eu não consigo enxergar isso como Pentecoste, né? João Calvino, no seu comentário dessa passagem, ele vai associar esse batismo no Espírito Santo e com fogo, é o Espírito Santo agindo como fogo, nos purgando dos pecados. Eu não consigo também enxergar isso, por quê? Porque o texto aqui, as três passagens, né, que ele vai falar do fogo, ele está tratando como juiz mesmo. Tanto é que ele fecha aí de que a sua pá, ele vai lançar no fogo Uhum. inextinguível. Então, João batizava com oblações de purificação, mas vem aquele que é divisor, ou é para a vida eterna ou é para juízo, porque ele tem o batismo do fogo, ou seja, o batismo de lançar do inferno, porque é só ele. Jesus fala, não temo que mata o corpo, mas aquele que pode matar a alma e lançar no inferno. Então, é juízo o que está falando. Então, ou Jesus vai te batizar com a salvação, porque só ele que é o caminho, a verdade e a vida, ou, ao mesmo tempo, só ele também que pode nos mandar para o inferno. É só ele. E só Interessante. para encerrar, pastor, a palavra lá em Atos capítulo 2 versículo 3, né? Eu não me lembro aqui a palavra grega lá, o adjetivo não, acho que é um advérbio, eu não lembro, que é a questão de comparativo. Como Aham. fogo, o Espírito Santo veio como, é um comparativo. Em grego, Sim. ele é um comparativo, não está dizendo que é fogo, é um comparativo, ou seja, ele está dando a influência ali foi tão forte, foi como um fogo tem a sua influência sobre uma pessoa, o calor tal, e assim por diante. Então, não é que o Espírito Santo desceu, que era um fogo, mas ele desceu, como é que eu posso explicar? Ah, foi como um fogo, foi ali um fenômeno que ele quis explicar e ele usou aí a figura do fogo. Então, não tem como eu encaixar Mateus 3, 11, 12, nem Apocalipse 2, 3. Uhum. Nós vimos como se fossem línguas repartidas de fogo, né? E que pousava sobre cada pessoa. Então, era como, é exatamente isso, é a mesma coisa de João quando está escrevendo Apocalipse, que ele vai trazendo, né? Como se fosse, ele vai trazendo algumas figuras, né? Se eu não me engano, encaixa em metomínia, que é uma comparação, não é assim? Como o vento Aham. impetuoso, né? Também o comparativo Isso, como isso. o vento. Mas e aí, alguém quer partilhar mais alguma coisa sobre esse texto? Pastor, Sim, sim. já que eu lancei a fagulha, vamos soprar agora. É, Vamos. vamos soprar aí o fogo, né? É, eu estava meditando sobre essa parte que diz que ele vai separar o trigo da palha, que é uma parte muito importante, muito interessante, e com sua pá ele lançará a palha ao fogo, e esse fogo, né, consumirá. Uhum, Aí me veio três personagens, na verdade quatro, né? Mas eu vou usar três. Assim, um deles é Uzá, o homem que foi
aparar a Arca da Aliança e acabou sendo fulminado. Né? Quem lembra dessa passagem? Uhum. Todos, né? Então, a arca, ela só era autorizado os levitas e os sacerdotes, né, carregá-la. Então, usar não era nem sacerdote nem levita. E ele foi tentar defender, tentar fazer um ato de bondade quando a carroça ali foi virar, e aí ele segurou e ele foi fulminado naquele exato momento. E a Bíblia fala que o fogo de Deus é fogo consumidor. Temos também os dois filhos de é, como é que é o dele, o irmão de Moisés, Arão. Arão, os caras que pegou o fogo errado. Os caras que pegou o fogo errado. Pegaram o fogo lá de qualquer jeito e não era o fogo que era para ser colocado no altar. Né? E aí eles foram fulminados imediatamente. Isso, o que eu quero comparar? Quando lá fala que vai separar a palha do trigo, Jesus disse assim, ó, que eles estavam separando o trigo do joio. Se você já viu o trigo, você sabe que o trigo dentro daquela palhinha tem a sementinha. E o joio não, só tem palha mesmo. Né? Então a palha vai ser lançada no fogo. Quando não é trigo, é joio, vai ser lançado no fogo. E eu não sei se vai encaixar, mas Jesus falou, João, Tiago e João, se não me engano, falou assim que eles queriam ficar um do lado de Jesus, outro do outro, no reino, né? Uhum. Pediu coisinha pouca, só um ficar um lado do outro. Jesus falou: se vocês podem beber o cálice que eu beber, eles disseram, podemos. Vocês podem ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Aí, podemos, sem saber o que estava respondendo, né? Jesus falou: vocês vão beber o cálice, vão ser batizados com o batismo. Agora, assentar à minha direita ou à minha esquerda não é dada a mim essa autoridade. O quarto personagem que eu quero citar é o ladrão na cruz. O que tem a ver, pastor, de ladrão na cruz com batismo no Espírito Santo, batismo com fogo, batismo? É porque o batismo que Jesus estava falando que ele ia passar, eu acredito, não estou afirmando, eu estou fazendo conjectura. Novamente, estou explicando. Era a, a crucificação, aquele momento ali onde ele estaria rasgando o véu do templo, dividindo a humanidade em dois, antes e depois dele, e por aí vai, trazendo a salvação, a plenitude dos tempos e tal, tal, tal. E o que tem a ver o ladrão na cruz? O ladrão na cruz ele teve o batismo mais difícil que o homem pode ter, que o homem pode passar. É o cara estar numa cruz, sendo crucificado, é, depois de ter pecado muito, ele olha para Jesus e vê Jesus, não como crucificado como ele, mas vê Jesus como o seu rei, o seu salvador e o seu Senhor. Né? E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantas pessoas não fogem da cruz? Quantos cristãos não fogem da cruz? Né? Sem mesmo nem tocar nela, sem mesmo ser pregado nela. Então, a questão do batismo, do fogo, ela vai mais para o lado espiritual, né? Claro, isso aqui é óbvio, né? Que vai para o lado espiritual. E quem está preparado para ser batizado com o Espírito Santo é todo aquele que faz o compromisso de servir a Jesus nos melhores momentos ou nos piores momentos. Nem todos estão aptos a ser batizados. Nem todos estão aptos a receber esse batismo, a passar pelo batismo no fogo. É uma conclusão que eu estou fazendo aqui, uma conjectura, uma análise, como, assim, tanto biblicamente falando, como a experiência própria, né, de você
ter a oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo, que é outro nível. Você sobe de nível, você sai do nível humano, natural, e você passa a ver coisas e experimentar coisas sobrenaturais. Amém? Ô, ô, amém. Obrigado, pastor Clenilton. Eu, assim, gostaria da gente ater mais a questão do texto, né? Que eu acho que o que Darley trouxe aí é exatamente o que o texto vai nos apresentar, né? Olha o que o texto vai dizer para nós. O texto vai mostrar João Batista exatamente como esse batizador, né, dentro da tradição judaica, né, de lavar os seus pecados e agora viver uma vida diferente, né? Então ele vem como esse que está preparando o caminho para Jesus e ele vai dizer, olha, agora depois de mim está vindo outro aí, é esse aí que batiza com o Espírito Santo, né? E com fogo. E todo o contexto aqui vai nos mostrar que João está falando isso porque quem está aproximando, olha, o texto vai dizer, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ou seja, esse grupo aqui veio com esse intuito, né, de que, olha, eu sou um pecador, então aqui está o batismo de arrependimento, né? Entrava e era batizado. Só que quando a gente chega no versículo 7, a cena muda. A cena aqui agora é: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras. Quem, né? Ele vai dizer: olha, é, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E aí ele vai dizer: vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, que esse era o grande argumento, né? Esses fariseus, né, os escribas e os religiosos daquela época, eles acabavam se apegando exatamente nessa convicção de que eles eram de Deus porque eram filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão, é o suficiente. E aí João vai dizer, vocês estão enganados, né? Porque o Senhor pode suscitar filhos de Abraão, até mesmo das pedras. E aí ele vai dizer assim: vocês, como esses que estão vindo, né, para ser batizados, precisam não somente descer as águas, mas precisam o quê? Dar frutos de arrependimento. E aí ele vai dizer agora para esse grupo. Por isso que o fogo aqui está direcionado exatamente para esse grupo aqui, que ele observou que vinha sem intuito de arrependimento, né? Que são os fariseus e saduceus, e ele vai dizer assim: olha, o batismo meu é nas águas, mas o batismo daquele que está vindo aí é diferente. É ele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, né? Então ele chama essas pessoas: olha, vocês precisam dar fruto de arrependimento. E depois ele diz assim: esse que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele tem na mão a sua pá e ele está fazendo o quê? Separação. Ou seja, para aqueles que dão frutos de arrependimento, vai fazer parte de um grupo. Para aqueles que não dão fruto de arrependimento, faz parte de outro grupo. Ou seja, esses que dão fruto de arrependimento é o trigo, e esses que não dão fruto de arrependimento é a palha, né? E ele então pega agora esse trigo, coloca no seu celeiro, mas a palha queima, ele queima. Então, esse fogo aqui, dentro desse contexto, ele é fogo não que traz purificação, mas é fogo de juízo. Ele está dizendo: ou vocês dão fruto de arrependimento, ou o juiz está vindo aí, e ele então tem, né, um batismo para um batismo para outro. Vai depender do grupo que vocês querem pertencer, né? E isso é interessante porque quando a gente chega agora em Atos, no texto que nós lemos, quer ver? Vamos lá para Atos. Tanto no capítulo 1, quanto depois, Pedro dando explicação diante da igreja porque ele entrou na casa de Cornélio, ele vai usar o mesmo texto. Só que aqui agora não é mencionado mais a questão do fogo. Por isso eu acho interessante, né, o pensamento de alguns intérpretes desse texto,
que vai dizer o seguinte: nós precisamos observar qual é o público para o qual o texto está sendo direcionado, né? A fala está sendo direcionada. Enquanto lá o público é os fariseus e os saduceus, olha agora em Atos capítulo 1 e versículo 8. Mas receberão poder... Não é o 8. O 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus está falando a mesma coisa que João falou, né? Só que o público agora é outro. O público agora é dos discípulos de Jesus. Então aqui nós temos uma distinção bem clara de que ali João está tratando de dois públicos distintos. Um vai ser batizado com o Espírito Santo, porque é aquele que é o trigo, é aquele que deu frutos de arrependimento, mas o outro é batizado com fogo, fogo que consome, né? Fogo que vai consumir, né, a vida do pecador. Vamos mais para frente um pouquinho agora. Olha no capítulo 11 de Atos. O texto é o mesmo de João, é o mesmo João que falou em Mateus. O 15 do 11 diz assim: quando comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. O Senhor aqui é Jesus. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, né? E o contexto aqui é de Cornélio. Por que Cornélio ele é batizado com o Espírito Santo? Exatamente porque Cornélio é aquela figura de de um romano que compreendeu quem é Cristo Jesus, que não estava buscando a salvação dele, ou talvez até estivesse, né, na prática de boas obras, mas o Senhor aparece para ele e diz assim: olha, manda buscar Pedro, porque é Pedro que vai falar o que você deve fazer. E quando Pedro, então, expõe o evangelho, e Cornélio agora, né, tem a compreensão do que é o evangelho sobre Jesus, ele então recebe o Espírito Santo. Ali mostra o que o texto está mostrando em Atos 10, é que Cornélio compreendeu quem era Jesus, converteu a Jesus, e agora ele está recebendo também a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Então, a conclusão que nós chegamos é que, às vezes, o texto de Mateus ele é usado de forma errada, quando, né, as pessoas dizem que o Espírito Santo, então, traz esse fogo, né? E no ciclo pentecostal, neopentecostal, é muito usada essa expressão, né, essa busca pelo fogo, e baseado em Atos capítulo 2, né, nesse como língua repartida de fogo. A conclusão, então, desse texto é que o fogo de Mateus ali é um fogo que consome, não é um fogo que traz nem purificação ou um fogo que traz poder, né, para a vida das pessoas, mas é um fogo consumidor. É a mesma coisa que está lá em Hebreus, quando diz que nós precisamos ter cuidado ao aproximarmos de Deus, porque Deus ele é o quê? Fogo consumidor. Ao mesmo tempo que Deus, ele é esse Deus de amor, mas ele é Deus de justiça, é um Deus que traz juízo, né, sobre aqueles que se aproximam dele de qualquer jeito. O pastor Clemilton trouxe um texto, né, interessante na questão dos filhos não, tanto da questão dos filhos, né, de Arão quanto de Uzá, porque a Bíblia vai dizer que os filhos de Arão eles trazem fogo estranho, né? Então ali parece que dá a entender que pela negligência deles eles deixaram apagar o fogo que não poderia ser apagado, que era tarefa do sacerdote manter aquele fogo aceso, não era assim? Então, assim, parece que pela negligência eles deixaram esse fogo apagar e agora, então, eles querem acender qualquer outro fogo e o Senhor diz: eu não aceito, né? Então, não aproxime de mim de qualquer jeito.
A mesma forma é a questão de usar, né? Com toda boa intenção, mas o Senhor vai mostrar, olha, eu não aceito aquilo que eu não determinei. As coisas são feitas de acordo com aquilo que é determinado por mim. Então, João está dizendo a mesma coisa para aquelas pessoas. Olha, não venham para cá, vocês pensando que através da justiça própria de vocês, né, vocês recebem salvação por serem filhos de Abraão. A salvação só está em Cristo Jesus e, uma vez salvo em Cristo Jesus, se torna trigo, é juntado no celeiro. Mas se não há reconhecimento, né, desse ser pecador, o que está na mão dele é a pá. Então ele limpa e é lançado no fogo. Então, assim, por que eu trouxe esse texto, né? Eu peguei aí a fala do pastor Clemilton, mas porque esse texto está associado hoje, nos nossos dias, a uma visão distorcida e a uma busca por algo que o Espírito Santo não vem trazer para nós, né? O Espírito Santo é essa figura de poder, de consolo, né? Mas não essa figura de um fogo que faz as pessoas estremecerem, que faz as pessoas pularem, né? Então, assim, as pessoas usam muito essa expressão, fulano estava daquele jeito que ele estava cheio do fogo, né? Parece que não tem muito sentido diante daquilo que é a obra do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, Jesus batiza com o Espírito Santo, agora dando a essa pessoa uma nova vida, mas ele também é o juiz que batiza com fogo, né? Eu acho que essa é a melhor compreensão dentro dos textos que nós lemos aqui, porque senão o Senhor continuaria usando para os discípulos, olha, não saia de Jerusalém, porque daqui a poucos dias eu cumpro a promessa do meu Pai, vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. E quando chegasse lá também em Atos capítulo 11, quando Pedro estivesse dando a explicação, ele diria assim, olha, o que eu vi na casa de Cornélio e eu entrei ali, é porque eu vi o Espírito Santo batizar Cornélio e também vi Cornélio agora sendo batizado com fogo. E ele não traz mais essa expressão, porque a expressão está condicionada aos escribas e fariseus que não dão frutos de arrependimento. Tudo bem? Acho que é um texto para a gente continuar, né, debruçando, estudando, para a gente chegar a uma compreensão adequada. Até porque a gente, né, eu estou falando aqui para seminaristas, líderes que estão em ação já dentro da igreja, trabalhando dentro da igreja, trabalhando com outras pessoas, né? E a gente precisa, com muito carinho, ir corrigindo esses pensamentos, né, que vão saindo do texto bíblico e que vai tomando lugar na vida das pessoas, né, substituindo. Olha, irmãos, isso aqui é tão sério que isso aqui pode virar, pode começar, né, a fazer parte da nossa vida, assim como as tradições fizeram parte da vida do judeu. E Jesus diz assim, olha, por causa do mandamento vocês fazem o quê? Anulam. Por causa da tradição vocês anulam o mandamento. Lembra que Jesus falou isso? Por causa das tradições de vocês anulam o mandamento que diz que vocês deveriam honrar o pai de vocês, a mãe de vocês, cuidar dos pais de vocês. Vocês anulam esse mandamento por causa das tradições de vocês. Dentro da igreja evangélica hoje, muitas pessoas acabam anulando a ação do Espírito Santo da forma correta como ele quer agir, né, dentro da igreja, anulando exatamente por pensamentos distorcidos de textos, né, bíblicos que às vezes isola-se apenas um versículo sem olhar todo o contexto que ele está inserido, né? Então nós precisamos ter essa compreensão e também, né, com muito amor, corrigirmos aqueles que talvez estão interpretando de forma errada e levando esse texto para dentro do contexto de igreja agora, né, para uma vida no espírito, no fogo, que às vezes não condiz e não produz o fruto
e a obra que o Espírito Santo ele está querendo fazer, né, através da igreja, tá bom? E, pastor, deixa eu te tirar uma dúvida, porque eu fiquei com uma dúvida lá no começo da aula, Sim. na verdade, né? Uhum, Quando esse texto aqui fala de uma palavra chamada arrependimento, né? E uhum, no começo, Sirlene tinha falado assim, que para a questão do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juiz, né? E os meninos colocaram, Rose colocou aí bem colocado, o Darley. E só que aqui a gente analisando aqui, ou meditando aqui, é que esse arrependimento aqui não significa que a gente, não é arrependimento que a gente vai parar de pecar, né? Não é, esse arrependimento não significa que a gente vai parar de pecar. O que que uhum, acontece? Porque hoje nós vemos assim, por exemplo, dentro da igreja, que há muito julgando, né, a conduta de determinados irmãos, né? Ah, ele está na igreja e olha como que ele está, ó, ele ainda continua assim, né? Eu olho bem, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu, né? Jesus falou, ele chegou até Jesus, né? Ali ele falou, agora ele roubava, mas aqui eu vejo como uma metanoia, por exemplo. Ó, eu roubava, mas não roubo mais. Agora eu vou dar livremente, né? uhum. Então, assim, esse arrependimento aqui, eu vejo assim que o Espírito Santo ele convence, né? A todo do pecado, da justiça e do juízo. Mas não significa que nós vamos parar de pecar. Porque se a gente falar assim, que nós somos santos, ninguém é santo, né? Todos pecaram e nós somos pecador. Se a gente olhar lá para o texto bíblico, por exemplo, do filho pródigo, né? Tenho estudado essa passagem, né? Sobre o filho pródigo e que nós tínhamos ali um filho que estava longe da casa, né? Que eu creio que ele conhecia muito bem a palavra de Deus, ele desviou que ele queria viver conforme seu próprio entendimento. Mas tinha um outro, né, que estava dentro da casa. E quando ele fala assim, olha aí com o pai, o irmão volta para casa, e ele já vai falar assim, eu estava aqui na casa, te servia, seguia todos os seus mandamentos e eu nunca recebi isso. Ou seja, nós temos que entender que a nossa santidade ela é muito pecadora, né? E aquele filho que estava na casa se mostrava muito santo e esqueceu que a santidade dele era pecadora. E muitas das vezes a gente tem isso, o Espírito Santo convence o homem do pecado, a gente convence. Mas eu acho que isso aqui é uma mudança de mentalidade, uma mudança espiritual e uma transformação que ela é contínua, né? Que Verdade. ela acontece de forma, quanto mais você ali aproxima de Deus, mais ali você vai sendo transformado. E às vezes, nem a própria igreja tem esse amadurecimento espiritual, está vivendo de uma forma tão santa, mas uma santidade tão pecadora, que ela nem olha para si mesma e vê que até ela, ainda não está produzindo fruto de arrependimento. Alex, talvez você tocou num texto aí, né, que está bem parecido com o texto de Mateus que nós lemos, né? Jesus vai contar a parábola lá dos dois filhos, exatamente porque também ali está os escribas e fariseus que confiavam, né, na sua própria justiça, e aí o Senhor então vai contar e mostrar exatamente que o filho mais velho representa os fariseus, né? Representa aquele que acha que é filho de Abraão e que acha, né, que já está tudo bem com ele, porque assim ele nunca fez nada de errado, né? Mas esse teu filho aí que pegou seus bens e esbanjaram, né? Então, assim, está bem parecido. O texto ali se a gente fosse, poderíamos dizer que é paralelo, né? Claro, é paralelo no pensamento, né? Para o qual foi destinada aquela fala, tanto de João Batista quanto Jesus agora ensinando a respeito desses dois filhos, né? É, todos, todos nós somos pecadores, né? A única diferença é que o mais novo se arrepende, o mais velho continua achando que ele não precisa de arrependimento, né? A mesma coisa está lá nos escribas Interessante, e né, pastor? fariseus. Interessante também, porque assim, se a gente for olhar o texto, no primeira instância, na primeira instância, o filho, porque assim, a gente fala,
o Espírito Santo me convenceu do pecado, porque esse filho já estava na casa, ele Uhum. desviou da casa, mas aquela semente do evangelho estava dentro dele, e o Espírito Santo, eu creio, que continuou trabalhando nele, na vida dele. Mas o livre-arbítrio que Deus deu permitiu que ele saísse da casa. Mas interessante que na primeira instância, o filho pródigo vai falar assim, ó, nossa, na casa do meu pai, caramba, na casa do meu pai ainda tem pão, e eu aqui trabalhando, na casa do meu pai os empregados têm pão, e eu aqui trabalhando, eu nem pão, né, eu tenho aqui, nem pão. Ou seja, o pensamento dele ainda estava voltado no pão. Talvez ele estava voltando para o carro do pai, ele ainda estava voltando por causa voltando ainda por causa do pão, né? Mas se a gente for ver, assim, a gente nota que assim, ele está voltando porque ele percebeu que precisava voltar e que na casa do pai tem transformação de vida, né? Na casa o que vai configurar ali o arrependimento é: pai, pequei contra o céu e contra ti, né? Não sou mais digno Uhum. de ser chamado teu filho, né? E, Faça de mim um exatamente. dos seus empregados. Então há essa consciência ali de um pecador, né? Sim, ali na frente você vê o anterior, mas quando ele chega, ele mostra, né, o arrependimento do pai. Uhum. Mas a gente tem que ter cuidado que aquela natureza pecaminosa ainda está dentro de nós. E por isso que anterior ele lembra do pão, né? Nós sempre vamos estar lembrando do pão, ou nós vamos sempre estar lembrando das coisas materiais, nós vamos sempre estar lembrando das coisas do mundo, mas nós temos que entender que nós vivemos hoje uma nova natureza. Uhum. Gente, mais alguma coisa? Vamos encerrar por aqui. Eu tenho alguns slides ainda de pneumatologia, mas a gente retoma na próxima aula. Alguém ia falar. Não, era eu, pastor. Sim, Darley. Não, eu só ia só tocar, né, no assunto sem querer esticar e tudo, é só um ponto de vista, não, algo do texto, né? Eu ia falar antes, aí Alex tocou no assunto de novo, né? Porque o texto lá de convencerá o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo, são três singulares, né? Que a gente fica, mas o que que é o pecado? Está no singular, então é um pecado específico, né? Que no caso é Uhum. a incredulidade. E o próprio texto, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia, o É próprio texto vai verdade. dizer em seguida, né? Porque não creram em mim. Então a Aham. incredulidade não é em si, entre aspas, né, o pecado que condena o homem em si, porque o homem já está caído e depravado, mas é não crer em Jesus. Você vai para o inferno porque você não creu em Jesus. Aí o pecado aí é a incredulidade. Uhum. Ei, Rose, vou mandar a Jessi te escalar aqui, viu? Que eu tô vendo que você tá sabendo muito de Bíblia. Mandar a Jessi te escalar aqui, você tem que pregar, viu, Eu, Rose? eu pergunto é porque eu não sei, é justamente por isso é que eu quero aprender. O que eu trago aqui são as minhas dúvidas, aí eu aproveito aqui dos que sabem para mim aprender. Rapidamente, eu ia te falar isso, só um ponto de vista. Gente, eu gosto muito quando a pessoa me fala, Dado, o que você falou, não é bem assim e tal, porque a gente aprende uns com os outros, né? Sim, Aí só complementando aqui, talvez no calor da emoção, pode ser que o pastor Clemilton aí não atentou, mas Uzá, ele era um levita, viu? Ele falou que não era o levita, né? Mas Uzá era levita. Ele foi morto porque ele estava carregando a arca da forma pagã e não da forma de Deus. uhum. Então tá, gente. Encerramos por aqui. Que Deus abençoe. Tenham um bom descanso, bom final de semana para vocês. Que Deus continue usando a vida de vocês aí no rebanho que vocês estão inseridos e que vocês possam dar muitos frutos para a glória do Senhor. Amém? Pastor, Amém, Deus abençoe. Obrigado, pastor, Darley, pela correção. amém. Não, Sim, só Darley. complementando, pastor, ore por nós. Não esquece nós aqui na nossa igreja, nesse período de vacância, em nome de Jesus. Estamos orando por vocês, viu? Amém. Deus continue abençoando e direcionando todas as coisas. A Pai do Senhor, paz, amados irmãos, Deus abençoe. Pastor Jane, vou sair de férias Oi. dos slides. Deus Deus abençoe abençoe. melhor. Um Amém. Graça e abraço, paz, Léo. Senhor, pastor. Beijo. A paz. paz, Senhor, Paz, boa noite, gente. gente. Pai Senhor, boa noite Paz, a todos. amados. Deus abençoe. Até a próxima.